Olá, tudo bem? Quando falamos em saúde infantil, nos deparamos com uma quantidade enorme de mitos. Por esse motivo, resolvemos trazer um especialista aqui em nosso estúdio, para entendermos com mais embasamento o universo infantil. E eu já quero logo te dar um conselho. Fique com a gente, porque o Miscelânea está só começando. Basta uma mulher anunciar a gravidez para as recomendações surgirem. Olha, não vai acostumar o bebê no colo, só amamente de 3 em 3 horas. Se seu leite for fraco, dê logo uma mamadeira. Ai meu Deus, dá até medo! Bom, hoje vamos falar sobre os mitos e verdades relacionados à saúde infantil. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos o Dr. Wanderson. Muito obrigada, doutor, pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite, é uma honra muito grande estar aqui na Univap hoje. E Obrigada. vou tentar diminuir algumas dúvidas de vocês, né? Certo. Não sei se conseguirei todos, mas vou tentar. Ah, vamos lá. Bom, eu acho que a Isa ficou um pouquinho assustada, né, com essa minha introdução aqui. Então, eu queria logo te perguntar, doutor, como lidar com tantas informações, muitas vezes contraditórias? Tá. As informações são muito grandes hoje, tá? E mesmo porque as crianças são diferentes uma da outra. Você não pode generalizar uma conduta para uma criança, porque a outra é um pouco diferente, tá? E também as verdades são passageiras. Muitas coisas que antigamente a gente recomendava para as crianças, hoje a gente não recomenda mais. Entendeu? Então vai mudando. A medicina vai evoluindo, vão se descobrindo novos conceitos e vão mudando um pouquinho o comportamento. Mas que eu acho o bom senso é a principal conduta que as mães devem ter. Legal. E eu acho que a primeira preocupação das mães é a amamentação, né? Certo. É uma coisa muito importante. As mães que amamentam, as crianças são muito mais sadias, raramente ficam doentes, têm um desenvolvimento neurológico, intelectual muito melhor, a afetividade da criança em relação à mãe é muito melhor. Então a mãe tem que sempre tentar ao máximo amamentar os seus filhos. Quais são os principais mitos envolvendo a questão da amamentação que o senhor nota no consultório? Porque as mães às vezes acham que o leite é fraco, porque o neném chora toda hora, certo? Se bem que a criança chora toda hora por muitos outros motivos, além, às vezes não é fome. Pode ser calor, pode ser frio, muito tempo na posição só, excesso de barulho, excesso de luz. Tudo isso pode ocorrer choro na criança e não necessariamente a fome. E não necessariamente as cólicas também. Ah, muito bom. Daqui a pouco a gente vai falar sobre cólica também. Sobre isso, E hoje a humanização ela é muito discutida. Tem duas frentes. Uma que é mais rígida, com regras, horários, e outra que é mais o afeto acima de tudo. Certo. Como é a sua opinião como médico sobre isso? Certo. Eu sou meio de campo. Acho que tem que ter uma regra, a gente tem que seguir gradativamente. Mas a gente não pode exigir isso da criança muito cedo. Um exemplo, crianças que são grandes, às vezes os pais ou os professores, outras pessoas exigem coisas que a criança não tem capacidade neurológica, intelectual de fazer. Então, às vezes, dá um confronto grande, né? Então, a gente tem que sempre fazer o seguinte, nos primeiros dias de vida, a gente tem que deixar mais ou menos por conta da criança, no caso de amamentação, tá? Então, o nenê chora, dá uma mamar, lembrando que às vezes não é fome, e o nenê, se não estiver doente, não estiver com uma dor muito grande, se der o seio ou der mamadeira, o nenê vai mamar. Tá? Com muita frequência, tá? Então, às vezes, o nenê não está com fome, mama. Tá? Então, ele tem que ter um pouquinho de liberdade para o nenê. Depois de certos meses, é bom a gente começar a colocar umas regras, senão você perde as rédeas do comportamento da criança. Legal. E olha, doutor, nós fizemos um levantamento na internet das principais dúvidas, dos principais mitos e verdades envolvendo a saúde infantil. Sim. A primeira delas que eu queria colocar é relacionada ao após o primeiro mês, não é necessário acordar um bebê que dorme a noite toda. Se o nenê estiver desenvolvendo bem, ganhando peso bem, está com o número de evacuações dentro do esperado, está urinando várias vezes por dia, se o nenê estiver dormindo sozinho, tranquilamente, não precisa acordar mesmo não. Tá? Se o nenê não está desenvolvendo bem, a gente manda acordar o nenê para o nenê não ter uma hipoglicemia durante a noite. Isso é o sonho de uma mãe, o neném dormindo a noite toda, e tem médico que recomenda que acorde toda hora. Se o nenê estiver desenvolvendo bem, não precisa, depois de um mês não. Tá? E o chá de camomila ajuda a acalmar o bebê? Isso é mito ou isso é verdade? Eu acho que é mais mito, certo? Mas no fundo pode ter um pouquinho de efeito, de consolo. Mas a gente não usa chá nem água para criança até 6 meses, desde que está amamentando no seio. O neném não precisa de nada. O leite materno é tão perfeito, ele é tão bem equilibrado que dispensa qualquer água ou sucos ou qualquer outra coisa durante os primeiros 6 meses. Agora tem uma aqui sobre as cólicas. As crises de choro e desconforto entre a segunda e a terceira semana de vida são em função das cólicas.
Nem sempre, tá? As cólicas são bastante frequentes. Geralmente são mais frequentes nos pais de primeira viagem, que eles chamam, tá? Ficam ansiosos. Isso aí gera um ambiente, um clima de ansiedade e de pavor dentro de casa. Isso aí faz com que a criança tenha mais cólica. De modo geral, o segundo filho, o terceiro filho tem bem menos cólica. Puxando essa questão da cólica ainda, às vezes os pais têm um pouco de dúvida, né? O que é, qual é o sintoma da cólica, como a criança Certo. reage. Às vezes pode ser refluxo, às vezes é uma intolerância, que hoje também está muito comum. O senhor pode diferenciar para a gente essas É uma coisa reações? bastante difícil até para nós, pediatras. Às vezes a cólica pode, a gente quando come uma criança com muita cólica, pode pensar nessa possibilidade de ter um refluxo também, tá? Porque um movimento de esticar o corpo para trás, que a criança estica o corpinho para trás assim, quando chora, é comum na cólica e também pode ocorrer no refluxo. Sabe? É um sinal de possível refluxo. Mas quando a criança ganha no peso, saindo muito bem, não tem mais nada, a gente chega a uma conclusão que deve ser só cólica mesmo. A alergia ao leite de vaca é uma coisa bem mais rara, tá? Às vezes a gente pega a criança que está chorando muita cólica, a gente faz uma tentativa, fazer um experimento de tirar o leite de vaca da alimentação da mãe para ver se por acaso não é uma pequena intolerância. Tá? E colocando aí um pouquinho, senão vou esquecer de falar. As mães gestantes têm que experimentar todo tipo de alimento, que está provado que as mães que alimentam uma alimentação bem diversificada, as crianças vão ter uma experimentação já intraútero de todos os sabores e consistência. E quando ela crescer, ela vai ser mais fácil de aceitar os alimentos. Uma alimentação, além de ser rica, ser bem variada. Muito interessante. E ainda falando um pouquinho sobre as cólicas, nas nossas pesquisas a gente viu em um dos sites falando que a cólica normalmente ela só até o 3º mês do bebê. Depois disso é muito raro ser cólica. Isso é verdade? Isso é verdade. A maior parte das cólicas, quando tem, vão ter em torno de 3º mês. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, entendeu? Às vezes a gente usa algum medicamento para diminuir essa cólica, mas de modo geral não resolve muito não, sabe? As cólicas são bem intensas em algumas crianças e quase que não existe em outras crianças. Mas o mais importante é o aconchego, tá? Criar um hábito na criança na hora de amamentar, tá? Então é coisa muito importante isso aí. E, de modo geral, as cólicas vão desaparecendo devagarzinho. A receita número 1 para a cólica é manter a calma. A receita número 10 é obedecer a primeira receita, que é manter a calma. Muito bom. Doutor, a febre ela é sempre causada por infecção? Não. A grande maioria das febres pode ser causada por infecção, que pode ser por vírus ou bactérias. A diferença de vírus e bactéria é que os vírus, de modo geral, não se dá antibiótico. Está contraindicado os antibióticos. Já as bactérias, grande parte das vezes a gente usa antibiótico para a criança, tá? Mas você pode ter febre por falta de alimentação, você pode ter febre por excesso de sol, falta de ingestão de água, por sede, você pode ter febre. Existe até febre emocional, às vezes a pessoa tem. Tá? Então pode ter. Falando um pouquinho sobre os antibióticos, tem um limite por ano que a gente pode dar antibiótico para as crianças? O ideal é que não tivesse nenhuma vez usando antibiótico, né? Isso é impossível que a criança seja sujeita a muitas infecções virais e bacterianas. E às vezes a gente, como pediatra, às vezes receita antibiótico até mesmo para infecções virais que a gente não tem certeza que ela é viral. Você fica em dúvida, às vezes você acaba optando por dar antibiótico, tá? Principalmente em pronto-socorro. Por isso que eu recomendo às mães fugir de pronto-socorro, só em caso de extremo. Procure manter com o seu pediatra um bom relacionamento para você poder conduzir esses casos, às vezes, sem antibiótico e resolver a doença. Tá? Os pais hoje têm muita pavor de febre. Os países europeus, tipo Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, eles não levam o filho no primeiro dia de febre de jeito nenhum. Tá? Eles demoram uns dias para levar no febre. Agora, isso não vale para a criança novinha. A criança até 3 meses teve febre, é alerta máximo. Liga para o pediatra, ou conversa com ele, se for o caso, não conseguir, leva para um pronto-socorro para ver. Agora, no caso das crianças maiores, um período uma temperatura pré-febril ali de 37,5, não é necessário já entrar com um medicamento, com analgésico? Vou dar um exemplo para vocês. Uma criança está brincando o dia todo, passou o dia todo brincando, alegre, sem nenhum problema. Chega no final da tarde, está moadinha, sentada no sofá, molinha, a mãe acha estranho, põe um termômetro, está com 38 graus. Certo? Daí a mãe viu que está com febre, a criança já de 4 anos, 5 anos, você dá um remédio para a febre, logo depois abaixou a febre, a criança está pulando, brincando, com ótimo estado geral, não precisa apavorar. Que quase 99% de garantia, se a criança tem ótimo estado geral. No intervalo das febres, raramente, excepcionalmente, é alguma doença importante. Tá? Entendi. Bom, o nosso papo tá bom, estamos tirando várias dúvidas, mas agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais mitos e verdades sobre a saúde infantil aqui no Miscelânea. Não saia daí.
Estamos de volta com o Miscelânea. Hoje estamos falando sobre os mitos e verdades da saúde infantil com o Dr. Wanderson. Obrigada, doutor, novamente por estar aqui. Gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre a atividade física. Tem um excesso de atividade física? A criança pode praticar? Eu acho que deve praticar, a criança deve praticar o maior número de esportes possível. A gente sempre recomenda que a criança, se fizer um esporte individual, que ele também faça um esporte coletivo, para aprender desde novo, dividir, né, ter esse espírito de equipe que a vida inteirinha vai ter, trabalhar em equipe. Então a gente recomenda sempre trabalhar um individual, se for o caso, e depois outra equipe. E a musculação, doutor? Musculação não é muito indicado para criança, não, sabe? Só depois de adolescente para cima, acho que é recomendável. A gente tem visto, né? Nota a presença de crianças de muitos fazendo. A não ser que musculosas. seja uma musculação apropriada. Você está fazendo tênis, por exemplo, então fazer uma musculação para reforçar o braço. Aí uma coisa específica para isso, tá? Sim. Ou uma musculação para melhorar o tórax de uma pessoa que faz natação. Mas uma coisa específica, não musculação para ficar musculoso, simplesmente não. E qual idade, mais ou menos? Um adolescente em diante já pode fazer, tá? Tudo com pouco tempo, sem exagero, né? Certo. Bom, vamos lá agora para uma outra questão também que sempre preocupa as mães. As crianças com um dia cheio de atividades, né? Os pais acreditam que um dia cheio de atividades garante uma boa noite de sono. É por aí o caminho, encher a criança de atividades para ela dormir bem à noite? Não. Eu discordo porque muitas vezes a atividade que gera muita ansiedade para a criança. Vai agitar o sono, a criança fica sem dormir. A criança, acima de tudo, tem que brincar. A criança nasceu para brincar, para ser criativa, não ficar o dia inteirinho em frente um computador, o dia inteirinho ficar o mínimo possível nisso aí, porque isso aí não dá criatividade para a pessoa, tá? Não que ele seja totalmente maléfico, aprende-se muito, mas a gente tem que ter atividade. Criança que faz natação de manhã, escola de tarde, judô à noite, isso aí esgota a criança tem que ter tempo livre para ela deitar, esquecer tudo e brincar de pintar, ou de correr na rua, ou de jogar bola, deixar por conta dela, acho que é muito importante. Na verdade, hoje a ansiedade dos pais é muito transferida para as fazer crianças, inglês, fazer né? não sei o quê, eles criam um mito que a criança tem que ser super dotada. E acaba estragando a criança com excesso de atividade, tanto intelectual quanto física. E doutor, quem nunca escutou a mãe falar, põe o casaco porque senão vai pegar friagem e vai ficar resfriado. Tá. Não anda descalço porque o chão está gelado, vai ficar resfriado. Certo. Mito ou verdade? Pisar no chão é bobagem, porque você não tem problema nenhum, você nunca fica no chão. Senão os índios teriam todos morrido, né? As pessoas iriam para a praia e não poderiam pisar no chão, tá? Então não tem problema nenhum pisar no chão, tá? A não ser que a pessoa esteja doente, muito doente, aí tudo bem. E o agasalho, evidentemente, se a pessoa estiver num ambiente muito quente, depois for sair no frio, é recomendável que você coloque um agasalho para não ver aquele choque térmico. Mesmo que uma pessoa não tenha uma doença, não vai dar uma infecção na pessoa por causa disso, mas pessoas que são alérgicas podem ter um broncoespasmo, tendo uma crise de bronquite, por exemplo, ou tendo uma crise de rinite. Entendeu? Então tem pessoas que têm essa mudança de clima, dá muita crise de laringite, bronquite, rinite, com a mudança de clima rapidamente. E entendeu? a bebida gelada? Uma água muito A bebida gelada não tem problema. Sorvete? O gelado tem dois problemas. O gelado ele apenas pode irritar a garganta e a traqueia. Se irrita, ela fica mais predisposta a receber uma bactéria ou um vírus e ter uma infecção. Não é o gelado que causa, mas ele pode simplesmente predispor. E falando em gelado, uma coisa muito importante, uma coisa péssimo costume nosso e de população adulta também, tomar gelado durante a refeição. A refeição foi feita, nossos enzimas foram feitos para trabalhar em torno de 36, 37 graus centígrados. Quando você manda um copo de coisa gelada, se for veneno de refrigerante, é pior ainda. Bem gelado, ele vai diminuir a temperatura do estômago para 20 graus, 15 graus. Daí as enzimas não funcionam, daí a digestão se faz pior. Preciso então, uma coisa digerir muito essa importante. informação. Tomo muita coisa gelada, sou Péssimo, muito viciada ruim. em água E depois gelada. tem azia, tem gastrite, tem má digestão, então é uma coisa muito importante. Nem naqueles dias muito quentes, assim, aquela Não água toma gelada. água, mas pergunto se a raça oriental toma gelado durante a refeição, é sempre o chá, a temperatura ambiente. Os povos mais desenvolvidos não tomam de uma geral coisa gelada. E falando um pouco sobre alimentação, né, continuando, obrigar a criança a comer. Pode prejudicar o futuro dela? Nossa, o organismo da criança tem um ciclo de apetite diferente do adulto. Tá? A criança come quando precisa. Você viu alguma vez na vida o cavalo pegar o potrinho e enfiar a cabeça dele no pasto ou no coxo para comer? Não existe isso. É só na raça humana que existe isso. Você tem que oferecer os alimentos adequados, nos horários adequados e oferecer. Aceitou? Bem.
Se a criança não quer se aceitar, você não vai dar nada e deixa para a próxima refeição. Porque existe aquela cultura, né, de que a criança precisa raspar o prato, Não. precisa comer, e você vê os pais obrigando, vai comer até o fim. Não pode, porque a criança, o apetite dela naquela hora não cabe aquele tipo de alimento, entendeu? E os impactos não podem pode ser muito forçar, sérios, né, agradar, doutor? insistir, nada não. Os impactos podem ser muito sérios, Pode né? Hoje ser, a gente vê exatamente. também... Causa os muito casos mais problema para a criança que é forçada a comer. até transtornos alimentares, né? Exatamente. Podem começar aí nessa Comportamento, fase. ou depois pode ficar um glutão que vira obesidade. Sim. Se ele for premiado porque está comendo bastante, vai comer cada vez mais, porque ele recebe premiação. Da mesma maneira que a criança que não come e os pais implicam porque ela não come, também vai comer cada dia menos, porque a criança gosta de ser alvo de atenção. É o chamado behaviorismo, né? Se premia muito porque come muito, vai comer cada vez mais. Ele vai premiar porque ele come pouco, ele vai comer cada vez menos. E geram vários E essa transtornos. questão aí da premiação, né? Oferecer para a criança recompensa, se você comer, você vai ganhar a Não, sobremesa, Se você Como se é? vai ganhar uma comportar, você bala. ganha um doce. Totalmente errado. E em qualquer situação você não deve fazer isso. Porque você está premiando, você está vinculando que a pessoa só deve se esforçar para ganhar prêmio. E a vida não é assim. Tá? Então você tem que esforçar para receber algum benefício e não esforçar para ganhar prêmio. Tem que ser um esforço desvinculado disso. Eventualmente, você fazer uma troca diferente, né? Você vai estudar agora, depois eu deixo você brincar no tablet, por exemplo, tá? Mas aí é uma troca e não é uma premiação, praticamente dita. E não pode se usar, de vez em quando você usa, mas esse recurso não pode usar constantemente, não. Posso falar? Pode falar. Doutor, tem alguns pais que optam por seguir com os filhos com tratamento apenas homeopático. Como é que o senhor enxerga essa questão? Eu não tenho conta de, não acho que tudo bem. É uma questão é um ramo da medicina que dá muito bem certo, certo? Alguns médicos especializam nisso, têm um profundo conhecimento e usam com resultados muito bons. Entendeu? E aí a gente estava conversando, né, Isa, também sobre a vacina. vacina. Também tem pais hoje que não- estão optando em não dar Não mais dar a vacina. vacina. Eu tenho alguns casos no consultório que os pais não dão vacina. Eu tento convencer que a vacina é importante, tá? Tem uns efeitos colaterais de vez em quando, mas é muito melhor. São muito melhores os efeitos colaterais da vacina do que as doenças, as complicações que a doença acarretam. Certo? O número de doenças hoje, de meningite, de sarampo, de catapora, etc., diminuiu violentamente graças à vacinação. E a vacina da rede particular realmente é melhor do que a vacina da rede Elas são mais pública? abrangentes, por exemplo, tem alguns tipos de vacinas que são mais abrangentes. Por exemplo, a vacina tríplice, que é aquela que dá com 2, com 4 e com 6 meses, no caso do serviço particular, ela é chamada acelular. Ela dá menos reação de febre do que a comum que tem no posto. Mas os postos de saúde também têm esse tipo de vacina para casos especiais que as crianças eventualmente tiveram reação muito forte com a vacina celular. Então eles têm uma reservada a celular para isso. Tá? E tem algumas que tem no serviço particular que não tem no público. A meningite B, por exemplo, a meningite ACWY, que são avanços da tecnologia que criaram essas vacinas. Tá? Então, quem tem a oportunidade de Que dar, pode fazer, né? deve fazer. melhor. Doutor, agora sim, a gente já está encerrando, com base no que o senhor vivencia no consultório, eu queria que o senhor deixasse aí um recado para os pais que estão nos assistindo, orientações sobre assim, os maiores erros que o senhor percebe, até mesmo ali de relação dos pais com os filhos, Certo. comportamento. Eu acho que é comportamento. Hoje a gente nota demais no consultório que os pais perderam a rédea dos filhos, tá? Porque não criam limites. Os filhos têm que ser criados com muito amor, com muito carinho, com muita paixão que todos nós temos pelos nossos filhos, eu tenho pelos filhos, pelos netos, mas tem que ser criado com regras. Tem que obedecer as regras dos pais. Não pode ultrapassar o limite, não. E essas regras têm que ser, quando foge da regra, tem que ser punido de alguma maneira, entendeu? Para criar filhos com caráter, com dignidade, que é um dos grandes problemas do Brasil hoje, né? As pessoas não têm limite, o que a gente fala é a corrupção e outros males da sociedade estão disseminados. Porque antes a Falta gente via, né, de os pais limite. olhavam para os filhos e eles já entendiam o recado, né? Que as crianças vão tem que ter vitórias, muito amor, muito carinho, mas tem que ter derrotas, perdas, faz parte da formação da personalidade. Não pode poupar, né, Exatamente. a criança de vivenciar tudo isso, né? Exatamente isso. Bom, muito obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Foi muito pela oportunidade. gostoso. Tô com medo ainda, vou deixar mais pra frente isso aí. Certo. Bom, gente, foi esse o Miscelânea de hoje.
Mas a gente continua nas redes sociais, então nos siga lá, que é @TVUnivap no Instagram, TV Univap no Facebook e TV Univap também no YouTube. E é isso aí, muito obrigada, até a próxima Isso e tchau, mesmo. tchau. Obrigada, doutora. A gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau.